Bom dia, pessoal. Então, conforme eu falei no finalzinho da aula anterior, a ideia dessa aula de hoje é falar dos capacitores para vocês. Sobrar tempo, eu dou umas pinceladas ainda a respeito dos resistores da corrente elétrica, tá? Então, capacitor nada mais é do que dois condutores carregados com cargas de sinais contrários separados por um isolante. Esse isolante é chamado de dielétrico. No princípio poderia ter qualquer formato, né? Assim, um condutor, aqui outro condutor, um com carga mais que e outro com carga menos que, separados aqui por uma certa distância. E aqui tem um isolante aqui no meio. Tá? Então são separados por um isolante, que é o dielétrico. Um está com carga mais que e outro com carga menos que. A gente viu que cada carga gera um potencial. Então nós poderíamos dizer que entre um condutor e o outro tem uma diferença de potencial. Entre um condutor e outro diferença de potencial. É mais usual a gente trabalhar com capacitores de placas paralelas. A gente pensa duas placas de mesmo tamanho, assim. Duas placas de mesmo tamanho, separada por uma distância d. Essa placa com carga positiva nove cargas, então aqui nesse outro tem 9 negativas também. Então aqui é mais que e aqui é menos que. O isolante está no meio das duas placas. Se a área de cada placa é A, eu chamei de S na outra aula. Se a área de cada placa é S, e o meio isolante que está aqui no meio é o vácuo, a gente pode dizer que a capacidade de acumular cargas desse capacitor é dada por ε0 vezes a área dividido pela separação entre as placas. Esse ε0 eu relembrei ao finalzinho da aula passada, é a permissividade elétrica do vácuo. E vale
8,85 vezes 10 na menos 12 Farad por metro. A gente vai ver que esse Farad que aparece aqui é a unidade de capacitância, que vai estar associado com a capacidade do capacitor de acumular uma certa quantidade de cargas. Por outro lado, tem uma diferença de potencial entre esses dois pontos, dp, por causa das cargas, que a gente vai chamar de U. Uma diferença de potencial. Há uma relação entre a capacitância, a carga e a diferença de potencial. Basicamente, a capacitância vai ser a carga dividido pela diferença de potencial. A unidade da capacitância vai ser o Farad. Que é representado pela letra F maiúsculo. Quanto maior a capacitância, maior é a capacidade de acumular cargas. Se o capacitor é de placas paralelas, essa capacitância pode ser calculada usando essa expressão aqui. Tá? Então, sabendo a área das placas e a separação entre elas, a gente vai saber a capacitância, desculpe, a capacitância do capacitor. Vamos fazer uma conta para um capacitor de placas paralelas. Como um exemplo. Então, o primeiro exemplo que eu vou fazer uma coisa que eu esqueci de comentar é que na equação do capacitor de placas paralelas, a gente tem que ter as grandezas do sistema internacional. Então, aqui no exemplo, a área está em centímetros quadrados, vamos ter que passar para metros quadrados. A separação entre as placas é de 1 milímetro, vamos ter que passar para metros também. Então, o que que a gente tem? Que a área é 150 centímetros quadrados. Quando a gente vai passar para metros, é metro, decímetro, centímetro, tá ao quadrado. Então, duas casas para cada unidade. O zero do centímetro está aqui.
tem um 5, tem um 1. Até chegar no metro quadrado, a gente vai colocar mais 2 zeros, tá? A vírgula vem para cá. Então seria 0,015 metros quadrados. Ou ainda a gente poderia pensar em multiplicar este número que tem aqui para passar para metros vezes 10 na menos 4 metros quadrados. 150 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. A separação é 1 milímetro, que é 0,001 metros. Então, na hora de calcular a capacitância, ε0, área pela separação entre as placas, isso vai dar 8,85, é o vácuo que está no meio das placas, 10 na menos 12, vezes 0,015 metros quadrados, dividido por 0,001, isto vai dar uma capacitância de 1,327, a gente vai arredondar para 1,33, 1,33 vezes 10 na menos 10 farad. Então tá aí a capacitância, 1,33 vezes 10 na menos 10 farad. E um segundo exemplo, vamos pegar esse mesmo capacitor aí e vamos ver a quantidade de carga que tem no capacitor quando ele for conectado a uma bateria de 12 volts, por exemplo. Tá? Vamos colocar uma tensão maior, uma vez que a capacitância ficou bem pequenininha. Tá? Então a capacidade desse capacitor é 1,33 vezes 10 na menos 10. Vamos pensar assim, no exemplo 2, para o capacitor do exemplo anterior, qual o valor das cargas em cada placa. Lembre que é o capacitor de placas planas paralelas, tá? Um capacitor de placas paralelas. E nós tínhamos que a capacitância está aqui embaixo, 1,33, 10 na menos 10, vou botar uma vírgula aqui, quando ele for ligado há uma diferença de potencial de 1000 volts. 1000 volts. Então ligou o capacitor numa diferença de potencial, as placas vão ficar carregadas. Eles vão adquirir cargas.
Como é que a gente vai encontrar o valor da carga? Apresentei na última aula e reapresentei hoje que a relação capacitância, carga e diferença de potencial me leva a passa o U para o outro lado multiplicando, a carga vai ser a capacitância vezes a diferença de potencial. C vezes U. Então agora o C vale 1,33. 10 na menos 10 vezes a diferença de potencial, 1000 volts. Então nós vamos ficar com uma carga 1,30. A carga sempre vai ser positiva, tá, pessoal? Porque numa placa eu tenho mais que, na outra placa eu tenho menos que. Então aqui 1,33 vezes 10 na menos 7. Aqui é 10 na 3. 10 na menos 7. Coulomb. Tá? Para escrever como microcoulomb, vamos passar a vírgula para a esquerda, multiplicar por 1,10. Tá? Então a carga poderia ser escrita 0,13 microcoulomb. O micro é 10 na menos 6. Tá? Então esse é o segundo exemplo. Podemos depois pegar o exemplo do livro, tá? Para fazer. Mas antes eu gostaria de falar para vocês da representação do capacitor em um circuito. Tá? Então sempre que a gente tiver um circuito contendo capacitores, eles podem estar carregados ou não. A bateria vai conter uma força eletromotriz uma força que movimenta elétrons, que é chamada de FEM. Tá? FEM, força eletromotriz. Essa bateria é representada assim: uma barrinha vertical, uma outra barrinha pequenininha paralela à primeira. Tá? Aqui vai indicar uma diferença de potencial. Vou colocar U. Se ela for só uma FEM, se é só uma pilha, essa FEM é representada pela letra grega Epsilon. Epsilon. Né? Um capacitor, por outro lado, num circuito, ele vai ser representado por duas barrinhas de mesmo tamanho. Assim. Ou algumas vezes aparece na literatura uma barrinha assim e uma curvada assim. Tá? Capacitor. Então, num circuito, se eu tiver uma representação assim, o capacitor vai estar carregado. Eu posso dizer que esse epsilon aqui, por exemplo, é 10 volts. E essa capacitância aqui é, vamos pensar, 3 milifarad.
Tá? Vamos pensar o número que não dá quebrado aqui. Vamos pensar direto. Tá bom. Então dá para saber a carga. Nós temos um capacitor que se carregou. Essa barrinha pequenininha normalmente é o potencial, representa o potencial menor, então o potencial negativo. A barrinha maior representa o potencial positivo. Então esse potencial positivo vai atrair os elétrons dessa parte do circuito. Esses traços que tem aqui são fios sem resistência elétrica. As cargas se movimentam livremente até chegar lá. Então aqui vai ficar positivo desse lado, negativo do outro lado, com o mesmo número de cargas. Qual o valor da carga que tem aqui? Aqui de um lado é menos que, do outro lado é mais que. Então a carga é a C vezes a diferença de potencial. Nesse caso aqui vai ser C vezes a força eletromotriz. 3 milifarad, 3 vezes 10 na menos 3, farad, vezes 10 volts. Isso vai dar 0,03 coulomb. 0,03 coulomb. Também dá para dizer num circuito que a gente tem uma DDP do circuito, um capacitor carregado. Então poderia ter uma representação, uma bateria, uma DDP que a gente não sabe, um capacitor com carga igual, vamos pensar, 25 microcoulomb, e a capacitância dele igual a 2 microfarad. Tá? Então, quanto que vale a DDP? Então, se a gente for olhar a relação que nós temos entre a carga, a capacitância e a diferença de potencial, C vezes U é igual a carga. Posso passar o C dividindo, o U é Q sobre C. Então a diferença de potencial aí nesse circuito seria 25 microcoulomb dividido por 2 microfarad. Dá para cortar o micro, tem em cima e embaixo. 25 dividido por 2 vai dar uma diferença de potencial de 12,5 volts. Tá? 12,5 volts. Então aqui eu já estou usando a definição de capacitância. Nesse caso encontra a carga. Nesse caso encontra a diferença de potencial. E no caso original encontra a capacitância. Tá? Qualquer uma das três expressões para calcular carga, diferença de potencial ou capacitância. Se a gente fosse calcular a energia que um capacitor desses acumula, percebam que se aparecer os condutores carregados, separados por uma distância, tem um campo elétrico entre eles, então tem energia acumulada no campo elétrico. Tá? Tem energia acumulada no campo elétrico. Então vai aparecer uma placa carregada positivamente, uma outra placa
carregada negativamente. Essas placas são paralelas em geral. 5 cargas lá de cá, separados por uma distância D. Tem um campo elétrico aqui dentro que sai da placa positiva e vai para a negativa. Um campo elétrico. Aqui nas extremidades costuma distorcer um pouco o campo, faz uma curva assim, tá? Mas esse efeito é desprezado, tá, pessoal? Então a gente vai considerar que aqui as linhas de campo são uniformes. Tem o mesmo valor de campo e as linhas são paralelas. Então tem energia acumulada aí dentro. Se a gente for calcular essa energia, dá para demonstrar que a energia acumulada é uma energia potencial, não é energia potencial elétrica, que vai ser dado por C vezes U ao quadrado, ou ainda a gente pode escrever, se eu substituir o C por Q dividido por U, eu posso escrever energia potencial acumulada como sendo Q vezes U ao quadrado dividido pelo U. Então, faltou um 2 aqui, tá, pessoal? CV ao quadrado dividido por 2. Se eu usar esta capacitância como sendo carga dividido pela diferença de potencial, a energia vai ficar carga vezes U ao quadrado dividido por U vezes 2. Dá para cortar um U com U quadrado, fica Q vezes U dividido por 2. Se eu usar o U como sendo carga dividido por C, a gente chega na seguinte expressão: energia potencial é igual C, o C eu vou manter, e no lugar do U eu vou colocar Q dividido por C. Tá? Só para lembrar, isso aqui é C e isso aqui é U. Tá? Q sobre C ao quadrado dividido por 2. Então dá para cortar esse C, vamos passar mais adiante um pouquinho. EP é C vezes Q ao quadrado dividido por 2C ao quadrado. C quadrado vem desse termo aqui. Dá para cortar esse quadrado com esse aqui. Fica então Q ao quadrado sobre 2C. Qualquer uma das três expressões me leva à energia potencial. Quais delas? Esta aqui é uma. A outra é dizer que a energia potencial é igual a isso aqui. Energia potencial. E a outra é dizer que essa aqui é a energia potencial. Qualquer uma das três vai dar o mesmo resultado para a energia acumulada em um capacitor. Tá? Vamos escrever numa única forma. Tá? Vamos colocar aqui em cima. Então, assim, a energia acumulada em um capacitor está acumulada na forma de campo elétrico e ela vai ser dada por ou é C vezes U ao quadrado sobre 2
ou ela é Q vezes U dividido por 2, pagamos essa aqui, ou ela é esta última aqui, Q ao quadrado sobre 2C. Vai depender de quais os parâmetros que a gente tem para encontrar a energia. Por exemplo, se eu tenho a capacitância e a diferença de potencial, eu vou usar essa aqui. Se eu tenho a carga e a diferença potencial, eu vou usar essa. Se eu tiver a carga e a capacitância, eu vou usar esta última. Tá? Sempre vai ter um caso que a gente pode utilizar essas expressões aí. Vamos fazer os exemplos do livro, página 59. Exercícios resolvidos. O exercício de número 11, que diz que um capacitor ligado aos terminais de uma pilha de 3 volts, então temos a diferença de potencial, 3 volts, podia usar epsilon como sendo uma força eletromotriz, vamos usar a diferença de potencial, 3 volts, adquire uma carga de 6 microcoulomb. Um capacitor ligado em 3 volts adquire uma carga de 6 microcoulomb. Na letra A, calcule a capacitância. Então, a capacitância é igual a carga dividido pela diferença de potencial. Então, 6 microcoulomb dividido por 3 volts, isso vai dar o coulomb por volt dá o farad, tá, pessoal? 6 dividido por 3 dá 2. Vamos manter esse micro que tem aqui. Micro. Coulomb por volt é farad. 2 microfarad. Tá? Se quiser usar o 10 a menos 6 aqui, pode usar e depois volta ao prefixo micro para não escrever um número com várias casas. 10 na menos 6, tá? Usa o prefixo. Micro, que aparece aqui, 10 na menos 6. Pede na letra B se o mesmo capacitor for ligado a uma pilha de 1,5 volts, então agora mudou a diferença de potencial para 1,5 volts, mas se manteve o mesmo capacitor. Então aqui nesse caso a capacitância permaneceu em 2 microfarad, é o mesmo capacitor. O que ele pede? Qual é a carga elétrica adquirida? Tá? Então a capacitância vai ser a mesma. Por quê? Porque o capacitor era 2 placas separadas por uma distância. Se eu não mexer no capacitor, se eu não mexer nas placas, se eu não mexer na área da placa nem na separação entre elas, ela vai manter a mesma, só vai ligar a uma diferença potencial diferente, ele vai acumular uma quantidade de carga diferente do que tinha antes. Tá? Então agora ele pede a carga é C vezes U nesse caso. Então aqui 2 microfarad vezes 1,5 volts. 2 vezes 1,5 dá 3. Então, 3 microcoulomb. A carga caiu a metade. Então, ligou uma diferença de potencial que é a metade. A carga caiu a metade. 3 microcoulomb. No exercício de número 12, na mesma página, 59, na mesma página 59, diz que um desfibrilador clínico
utilizado por uma equipe cardiológica de emergência, é formado essencialmente por um capacitor de capacitância 70 microfarad. 70 microfarad. E opera na tensão de, então uma diferença de potencial, 5.000 volts. Na letra A, calcule a energia armazenada no aparelho. Então, de todas essas três expressões que nós temos aqui, a gente vai usar aquela que usa o C e o U, que são os dados que nós temos. Tá? Sem precisar calcular a carga antes para poder fazer a conta. Então, a energia acumulada é C vezes U ao quadrado sobre 2. 70 microfarad, 70 vezes 10 na menos 6, vezes 5.000 ao quadrado, dividido por 2, vai dar, vamos fazer a conta, 5.000 ao quadrado, vezes 70, 10 na menos 6, dividido por 2, dá 875 joules. 875 joules. Essa é a energia acumulada nesse desfibrilador aí. Na letra B, ele diz assim: se 275 joules da energia calculada no item anterior for transferida em 2 milissegundos. Tá? Então, se 285 joules dessa energia que ele tem disponível for transferida em 2 milissegundos a um paciente vítima de uma parada cardíaca, qual o valor da potência do pulso? Então, potência é energia pelo tempo. Então, aqui ele vai transferir essa energia potencial ali, 285 joules. 285 joules dividido por 2 milissegundos, é 2 vezes 10 na menos 3 segundos. Então, 285. Não, é 275, tá? 275. 275 joules em 2 milissegundos. Isso vai dar 13.750 watts, unidade de potência. Watts. Ou seja, 13,75 quilowatts. Aí no livro está errado, deixa eu só fazer a conta aqui para ver qual dos dois resultados está certo. 275 dividido por 2 vezes 10 na menos 3, tá? 137.500. Então aí no livro não está certo. 137.500 watts, que é a mesma coisa que 137 quilowatts. Lembrem, deixa eu só abrir a porta para o gato. Lembrem que o consumo de uma residência mensal, é da ordem de 300 a 400 watts no verão, tá? 300 a 400 quilowatts no verão, por causa do ar-condicionado. Algumas vezes se chega a mais, 500 quilowatts. É um consumo grande, então só na hora que se utiliza parte da energia que está acumulada no desfibrilador, já dá uma potência bem grande, tá? 137 quilowatts
apenas num pulso que foi dado para tentar reanimar o paciente. Tá? Tem alguns exercícios aí na página 59. Tá? Se alguém quiser tentar fazer o 42 e o 44. Tá? 42 e o 44. Quarenta e dois e o 44. Página 59, 42 e o 44. Fazer exercício. Página 59, o 42 e o 44. No 44, tomar um cuidado, tá, pessoal? Porque é um televisor que o capacitor da TV foi carregado com uma fonte de 1000 volts, armazenando uma carga de 10 coulomb. Então dá para achar qual é que é a capacitância do capacitor. Depois ele fala assim: o televisor funciona no intervalo de diferença de potencial entre 80 volts e 260. Então nós temos uma diferença de potencial ali que pode ser o 80 ou pode ser o 260. Aí ele diz assim: quando ocorre a falta de energia, liga-se o capacitor ao televisor e este consegue funcionar durante cerca de 5 minutos. Quais das diferenças de potencial a gente vai usar? O 80 volts ou o 260 volts? Então, quando falta energia, ele vai pegar o menor potencial que tem, tá? Que é o de 80, para poder fazer a conta. Tá? Depois eu demonstro isso para vocês na próxima aula, aonde eu pretendo falar também da corrente elétrica, pelo menos um pouquinho, para vocês conseguirem resolver os exercícios ou responder as perguntas do trabalho que eu propus para vocês. Tá bem, pessoal? Já deu aí 50 minutos? Não deu bem, deu 45. Tá? Então, na próxima aula, eu falo para vocês da corrente elétrica e a gente vamos resolver esses dois exercícios. E se a tarefa já for respondida, que eu não me lembro qual é o prazo que eu deixei para vocês, eu posso resolver outros exercícios de capacitância, ou posso até propor alguns outros para vocês, tá? De capacitância e potencial para a gente ir treinando. Tá bem? Então tenham um bom dia, até a próxima, tá, pessoal?